A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Graças a Deus, mais uma oportunidade. Estamos aqui, irmãos, juntos, pela vontade de Deus, pela sua vida, pela minha vida, pela vida do próximo, pela vida do nosso país. E devo dizer a vocês, irmãos, intensifiquem as suas orações, critiquem menos, julguem menos e orem mais. Porque se a questão de nos queixarmos ou de murmurarmos de braços cruzados não muda nada. Muda quando nós usamos as ferramentas que nós temos para tentar melhorar as coisas. Qual foi a arma que Deus nos deu? A palavra. E simplesmente quando nós nos calamos, quando poderíamos estar fazendo bem, nós também pecamos. Irmãos, vamos dar um exemplo aqui. Supostamente você tem um filho e você não fala para o seu filho o que é certo ou errado. Você deixa a vida ensinar-lhe o que é certo e errado. Ele é uma criança, não tem maturidade, não tem responsabilidade, ainda não entende certos fatores da vida. A Bíblia diz que a nossa responsabilidade com os nossos filhos é até a maioridade. E quando nós deixamos de falar algo para uma criança, quando deixamos de discipliná-lo, e se ele errar, esse fator do erro, por mais que o querer é esse. Quando alguém erra, uma criança erra, é punir a criança. Mas não podemos nos esquecer. Nós ensinamos a ele o que era certo e errado ou simplesmente deixamos a criança ali com o celular na mão, deixando que outros eduquem os nossos filhos? A responsabilidade dos filhos é dos pais, não é do celular, não é da TV. Irmãos, nós aqui como cristãos, a gente tem o dever de falar. E eu estou usando o exemplo claramente dos filhos, mas esse exemplo pode ser usado para amigos, colegas de trabalho, vizinhos, parentes. Quando nós deixamos de fazer o bem, nós pecamos. Ainda mais quando nós temos uma ferramenta tão abençoada que é a palavra de Deus. Mas vamos meditar um pouco mais a respeito disso? Vamos ao livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. Diz assim: Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Irmãos, é importante nós falarmos isso. Quando deixamos de falar alguma coisa, quando deixamos de ajudar, irmãos, a gente está errando com Deus. Muitas vezes a gente deixa de repreender um filho por medo da criança se magoar. Mas que criança vai ser essa quando crescer? Que não suporta nada, que não ouve nada. Óbvio, a gente volta à idade adulta. Se nós temos um colega de trabalho, nós temos um amigo, as mulheres com suas amigas, se nós não pudermos falar, se nós não pudermos dizer, muitas vezes, o caminho que você está buscando não é bom. O caminho que você está trilhando não vai te levar a um lugar legal, não. Sem também contar os nossos exemplos. As nossas atitudes, não é só questão de não falar. As nossas atitudes, as nossas palavras, o que fazemos ou deixamos de fazer, isso é o preço do nosso caráter.
E vai ser cobrado isso de nós. Porque as nossas atitudes, as consequências do que fazemos ou não fazemos, vão repercutir mais tarde sobre as nossas próprias vidas. A própria palavra do Senhor diz que nós devemos ser exemplo, e exemplo bom. Irmãos, eu graças a Deus, eu tenho uma vida tranquila com a minha esposa. Claro, passamos algumas lutas em relação à igreja, isso é óbvio, todo pastor passa. Mas são lutas que não definem, não ficam definhando a minha alma, não estão definhando quem eu sou. São lutas que nos fazem crescer espiritualmente, moralmente, eticamente. Então, o exemplo que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, através do apóstolo Paulo, é esse exemplo. É a questão do falar ou não falar. É a questão dos lugares por onde andamos, com quem andamos, o que fazemos na rua. O que fazemos depois que saímos da casa do Senhor. Muitas vezes as pessoas jogam o peso todo em cima do pastor. Mas eu vou dizer uma novidade para você. O pastor, ele é o dirigente da igreja, sim, é o anjo da igreja, sim. Mas ele não é responsável pela sua fé, ele não é responsável pela sua vida da porta da igreja para fora, é você e Deus. E você acha que as pessoas não vão estar medindo e depois, se acontece algo, mas é o pastor. O pastor não é responsável pela sua vida, não. O pastor é responsável pela sua espiritualidade. O pastor é responsável para indicar a você o caminho da salvação. Mas são atitudes como essa que nos mostram que realmente mais e mais pessoas vão à igreja por ir. Vão buscar alguma coisa. Mas não estão indo lá para crescer eticamente, moralmente, espiritualmente, principalmente. Irmãos, nós precisamos dar exemplo. Cristão é abençoado, vive a verdade, a palavra da verdade nos liberta, mas não é em todos os lugares que Deus se agrada que nós estejamos. Não é todas as coisas que nós podemos falar. Nós devemos mediar o que nós falamos, pensar naquilo que vamos falar. E também pensar muito quando não falamos e temos que falar. Isso também é um mau exemplo. Quando Deus nos coloca uma situação, quando Deus nos coloca uma pessoa diante de nós, e nós sabemos que essa vida está passando por uma situação delicada, é nossa obrigação, claro, de uma maneira passiva, com uma maneira humilde, uma maneira justa, nós falarmos com as pessoas, ensinarmos o caminho reto através dos bons conselhos, dos ensinamentos que Cristo nos deixou. E não omitir essa obra, não deixar de lado. Não podemos ser omissos. Nosso país passa por uma situação, nós devemos orar. A responsabilidade do nosso país não está nas mãos apenas de quem lidera o nosso país, está nas mãos do povo que ora. E quando nós cruzamos os braços para tudo, até para o que ouvimos de Deus, que exemplo nós estamos dando lá fora? Irmãos, vamos meditar mais a respeito disso e vamos pensar fielmente no que Deus tem nos ensinado, a sermos imitadores. Imitadores de quem? Imitadores de Cristo, não do homem. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.